Boa tarde, quinto ano. Estou trazendo aqui uma revisão, certo, de uma aula que nós já trabalhamos no finalzinho de fevereiro para início de março. E essa aula vai trazer o quê? Classes e ordens. Vocês lembram que nós trabalhamos esse quadro, certo? E esse quadro sempre a gente começa ele de trás para frente. E já coloquei até o nome das classes. Nós temos a primeira classe, que são as unidades simples. A segunda classe, que são os milhares, 1000. E a terceira classe, que é os milhões, que é o que a gente vai estudar por enquanto no quinto ano. Aí logo abaixo, que eu deixei para colocar com vocês, nós vamos numerar as ordens. E vocês lembram muito bem. Já que a gente vai começar de trás para frente, nós vamos ter aqui a primeira ordem. Eu vou colocar só o número 1, certo? Com um símbolozinho que você já sabe que é a ordem. Nós temos o quê? A segunda ordem. Depois seguinte, a terceira ordem. Lembre que eu expliquei que cada classe tem 3 ordens. Então agora vamos para a classe seguinte, que é os milhares, os 1000. Aí nós temos a quarta ordem. Depois temos a quinta ordem. E nós temos a sexta ordem. Finalizei outra classe. E nós vamos já finalizar a última classe. A última classe é a dos milhões. Que nós temos a sétima ordem, oitava ordem e nona ordem. Lembre que vocês a qualquer momento podem pausar o vídeo, ok? E rever a aula. Aí vocês lembram que abaixo das ordens nós temos o que? Os nomezinhos. Lembra dos nomezinhos? Então vamos lembrar. Vou colocar por sigla, mas vocês prestem atenção. Na primeira ordem são a ordem das unidades. Então eu vou ter o U. Na segunda ordem eu vou ter o que? A dezena. E na terceira ordem eu vou ter o C de centena. Aí já lá nos milhares, eu vou ter essas mesmas ordens, só que elas vão ser com valor maior e vão ser 2 siglas. Na quarta ordem eu tenho a unidade de milhar, o M. Na quinta ordem eu tenho a dezena de milhar. E na sexta ordem eu tenho a centena de milhar. Ok? Ajeitar aqui a dezena de milhar. Tá aparecendo o U. Pronto. Aí já logo em seguida, nas próximas ordens, nós temos o que? A sétima ordem, que vai ser o que? A unidade de milhão. Depois temos a oitava ordem, que é a dezena de milhão. E por último nós vamos ter a centena de milhão. Eu vou colocar até aqui o Ozinho aqui para vocês, porque o pincel é muito grosso. Vou colocar aqui de lado o Ozinho no lado da numeração das ordens, certo? O Ozinho das ordens. Vou colocar até aqui, ó, para vocês verem que nós estamos trabalhando 9 ordens, 3 classes, e cada classe tem o quê? 3 ordens. E cada ordem tem seu nome. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. E sétima ordem, unidade de milhão. Oitava ordem,
dezena de milhão e nona ordem, centena de milhão, ok? Então vamos fazer um exemplo jogando um número. Vamos dar um exemplo que eu vou jogar o número, o seguinte número. Pensar aqui no número para facilitar a vida de você, certo? Vou dizer que eu vou usar um número. Pronto. Vou colocar aqui. Vou escrever aqui o número e vou mostrar a vocês. O número que eu vou utilizar vai ser 35.678. Irei utilizar esse número e vou colocar ele lá nas minhas classes e nas minhas ordens para ele ficar corretinho. Pronto, ó, o número que eu irei usar. O primeiro, como a gente vai trabalhar o número de trás para frente por causa das ordens, o primeiro número que eu vou utilizar é o 8. E o 8 ele está onde? Na casa das unidades. Então o primeiro número é o 8. O segundo número, 7, que vai para a dezena. Muito bem. O terceiro número é o 6, que está indo para a centena. Fechamos nossas unidades simples. Depois nós temos o que? O 5. O 5 ele vai para a quarta ordem, unidade de milhar. E o 3 ele vai para a quinta ordem, a dezena de milhar. Pronto. Coisa simples. Tio, mas nós podemos ter números maiores? Podemos. Mas vai dar certo? Dá, claro que dá. Ok? Então, tirar da dúvida das classes e ordens. Ok? Aí nós vamos para outro pontinho que nós trabalhamos. E eu vou utilizar aquele mesmo exemplo, aquele numeral. Ok? Então vamos lá. Vou tirar esse papelzinho aqui que está trabalhando classes e ordens. Lembre que vocês podem voltar. E vou utilizar esse papelzinho aqui, que eu vou trabalhar valor absoluto. Vamos relembrar. Eu já falou em sala. Valor absoluto é o valor do número em si. O valor do número em sua nomenclatura. Seu nomezinho, o valor do número em si mesmo. Por exemplo, tio, o valor absoluto de 8 continua sendo 8. Tio, o valor absoluto de 7 continua sendo 7. O valor absoluto de 6 continua sendo 6. O valor absoluto de 5 continua sendo 5. E o valor absoluto de 3 continua sendo 3. O valor absoluto é o valor do número em si. O número. Diferente do que nós vamos estudar já já, que já vai ser em cima do quê? Das ordens, ok? Então, vou mudar o papelzinho agora, vamos para valor relativo ou posicional. Ele recebe esses dois números, esses dois nomes. Por quê? Porque ele vai trabalhar em cima da posição do número. Como assim, tio? O 8. Vamos começar de trás para frente, né? Ou a gente pode começar de frente para trás, tanto faz. O 8. O 8 ele não é unidade, e a unidade é simples. 8 unidades são 8. Então o 8 vai ter o valor de 8. O 7, tio. O 7 ele é dezena. Então dezena é 10. Então 7 vai ser 70, porque ele está na casa da dezena. E o 6? O 6 ele vai ser centena. Olha, unidade, dezena, centena. Então, se o 6 ele vai ser centena, ele vai ser 6, o número 600. Ah, então 5 vai ser unidade de milhar, então vai ser 5.000. Aí lá vai, ó. Escrevendo o número 5.000. 5zinho aí, deixa eu ajeitar, que às vezes ele parece com 6. 5.000. E
O 3 ele vai ser dezena de milhar. Então lá vai eu, mais outro 0. Pronto, 30 mil. Agora se eu ler de baixo para cima, como fica? 30 mil, 5.678. No valor relativo ou posicional, ao mesmo tempo eu fiz uma decomposição simples. Certo? Entenderam? Lembre que podem pausar, tirar dúvidas, ok? Aí a gente vai para outro agora, que é bem simplesinho também. Só que eu vou usar outro exemplo. A decomposição que ela é meia diferente. É uma decomposição que a gente chama pelo princípio multiplicativo, que nós trabalhamos em cima de ordens e classe. Decomposição pelo princípio multiplicativo. Como? Vou dar um exemplo. Eu tenho o número 62.845. Então, eu vou fazer o seguinte. O primeiro número que eu vou pegar é o 6. Como é multiplicativo, depois do 6 eu boto uma multiplicação, sinalzinho. E o 6 ele está na casa da dezena. Dezena é 10 mil. Então vai ser 6 vezes 10 mil. Só basta a gente se lembrar disso aí, certo? Aí eu boto o sinalzinho de mar logo em seguida. O próximo número vai ser o número 2. Como é princípio multiplicativo, eu coloco o sinal de multiplicação. E multiplico por quem? Por 1000, que vai ser unidade de milha. Vou dar só uma entortadinha aqui, certo? E coloco sempre o sinalzinho de mais, ó, porque eu vou estar multiplicando para no final eu somar tudo. Depois eu tenho 800, o 8, centena. 8 vezes 100, porque 100 é centena. Mais 4 vezes 10, porque 10 é dezena. Mais 5 vezes 1, porque 5 é unidade, uma unidade simples. Dá para entender aqui, né? Isso aqui é simples. Só basta vocês se lembrarem que unidade é 1, dezena vem de 10, centena vem de 6, unidade de milhar vem de 1000, dezena de milhar vem de 10 e por aí vai, ok? E no final vai dar o mesmo número, porque ó, 6 vezes 10 mil dá 60 mil. Vou colocar logo o número normal, ok? 2 vezes 1000 dá 2000. 8 vezes 100 dá 800. 4 vezes 10 dá 40. Colocando o número normal, não estou fazendo o cálculo, certo? E 5 vezes 1 dá 5. E eu tenho o mesmo número, 62.845. E posso colocar ele também aqui, fazendo o cálculo normal em cima da decomposição, certo? Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Eu posso fazer também dessa seguinte forma. 60 mil, 2 mil, que é outra é a mesma decomposição, só que aqui é a simples e aqui vai pelo princípio multiplicativo. 800, número organizado abaixo de número, 45. Se eu juntar, eu tenho tudo no sol, mesma numeração, ó. Ok? Que eu posso usar até adição. Então, nossa aula de hoje foi bem simples, revisão do que nós já vimos, ó. Revisão de decomposição pelo princípio multiplicativo, valor relativo ou posicional, valor absoluto, classes e ordens, que tudo engloba um único conteúdo, e o númerozinho que nós trabalhamos hoje, certo? Então, lá no nosso livrinho, como o nosso livrinho não tem para todos, acontece o que? Tem atividade. A atividade vai ter uma interpretação de tabela, certo?
compreender, entender que vai ter alguns problemas de adição e subtração, e quando for nosso horário, finalzinho da tarde, nós vamos fazer a correção para ver se está tudo ok. Dúvidas, pode chamar, certo? E até nossa próxima aula.